Romanos 1, 4, C e 5. Quando uma pessoa tem fé genuína em Cristo, o que acontece? O que está junto com essa fé aí, de acordo com esse texto? Obediência. Obediência a Cristo. Obediência a Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça de Deus, a graça salvadora, e o apostolado por amor do seu nome, para pregar o evangelho aos gentios e conduzi-los a quê? A obediência por fé entre todos os gentios. Então, onde há fé verdadeira, há obediência a Deus, há obediência a Cristo. E não é só em uma coisa, numa área da vida, ou numa questão que você tem facilidade. Não, você não obedece só naquilo que você tem facilidade. Sua dedicação, sua busca, seu compromisso é para obedecer em todas as coisas. Hebreus 5,9, leia comigo. E tendo sido aperfeiçoado, Jesus Cristo tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe... De quem que Jesus é autor da salvação? Daqueles que lhe obedecem. Então não é daqueles que têm uma fé, que declaram uma fé nele, que declaram uma crença religiosa nele, ou que concordam com as verdades dele. Os cristãos são aqueles que obedecem a Cristo. Esses têm a fé genuína. Olha, agora vamos para alguns versículos nos evangelhos. João 3,36 diz o quê? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Todo ser humano nasce, escute aqui, querido, todo ser humano nasce debaixo da ira de Deus. A não ser que já seja regenerado desde o ventre materno, como João Batista, né? Então você ora pelo seu bebê aí para ele já nascer regenerado. Mas fora isso, todo ser humano nasce debaixo da ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Agora, o que é crer no Filho? Olha aí, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Então, crer no Filho é deixar de ser rebelde a Ele. É recebê-lo como Senhor e servi-lo como Senhor. A rebeldia é retirada. A fé bíblica, a fé que é dom do Espírito Santo, dissipa do nosso coração a rebeldia contra Jesus, a rebeldia contra Deus. Se a pessoa permanece rebelde, e aí dá trabalho na igreja por causa dessa rebeldia também, é porque nunca teve fé genuína. Você vê marido rebelde, que não se dedica a cumprir os deveres de um marido bíblico, não tem regeneração nesse camarada. Uma esposa rebelde, é porque não é regenerada. Não, ela não tem a fé verdadeira, ela tem uma religião. Ela crê só na cabeça, só na mente. Mateus 18:3, juntos, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que é fé verdadeira? Ela torna a pessoa extremamente humilde. Você não é rebelde, e tem o outro lado, ela é humilde. Humildade. Pode ser que em um ano de convertido você não seja ainda muito humilde, né? Ainda haja muito orgulho em nós. Mas depois de 5 anos, meu filho, você ainda está soberbo, orgulhoso, arrogante? Você não tem fé verdadeira, não. Mateus 10:37. O que Jesus está dizendo? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Qualquer coisa que nós amemos mais do que Cristo, se nós amamos de fato alguma coisa mais do que Cristo, seja esposa, seja filhos, seja carro, seja dinheiro, seja trabalho, seja casa, seja o que for, ou ministério, que nós amemos mais do que Cristo, revela que Cristo ainda não é o nosso Senhor e Salvador. E se você ama mais Jesus, irmão? Irmãos, vocês observam, tem gente que ele não tem tempo para vir na igreja. Ele não tem tempo para estudar a Bíblia, ele não tem tempo para orar. Mas ele tem todo o tempo e energia para um monte de coisas. Ele ama mais o quê?
essas coisas. Ama mais essas coisas. Então a pessoa tem que se avaliar. Eu não sou convertido. Eu amo mais outras coisas do que Cristo. Eu amo mais isso. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O que é ser cristão? O que é ter fé? É sofrer. Nós estamos dispostos a sofrer o que for necessário por Cristo. Não, eu posso sofrer isso, essa dor extrema, mas não sofrê-la significará desonrar a Cristo, desobedecer a Cristo, envergonhar a Jesus. Eu me livrar desse sofrimento vai significar desonrar a Jesus, vai significar desobediência a Deus. Então eu vou suportar o sofrimento, sofrendo, mas honrando, sofrendo, mas agradando a Deus. Jesus está falando: tome a sua cruz e siga-me. E aqui que está a questão, né? Vamos aplicar isso num caso específico. Você se casou. Querido, você casou. E aí, o que você vai fazer? Não, mas meu marido não me faz feliz. Minha esposa, olha, é chata. Por isso que eu falo aqui na igreja, né? Olha. Porque depois você vai ter que carregar a cruz. Não é a cruz no sentido de carregar essa pessoa. É a cruz no sentido, irmãos, de para não desonrar a Cristo, para agradar a Deus, glorificar a Cristo, continuar no casamento mesmo que ele seja extremamente doloroso e difícil. Mas olhando para, se eu fizer isso, Cristo está sendo glorificado? Tá. Cristo está sendo exaltado? Sim. O nome dele está sendo promovido? Sim. Então eu vou continuar nesse casamento. Mas hoje, né? A pessoa abandona. E outra, se você buscar a Cristo, se você fizer isso por causa de Cristo e buscar a Cristo, Deus pode transformar esse marido. Deus pode transformar essa esposa. Você decidir honrar a Cristo, continuando no casamento apesar da dor, continuando só por causa de Cristo. Eu não vou continuar por causa dela ou dele, vou continuar por causa de Cristo. Então, querido, se a fé salvadora fosse apenas acreditar ou concordar, Satanás e os demônios seriam talvez os maiores cristãos da história. Eles estariam no céu com Deus, eles iriam para o céu. Olha esse texto. Olha aí, Tiago 2,19. Juntos? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios creem e tremem, igual os integrantes de inúmeras religiões. Eles concordam, os demônios concordam com inúmeras verdades acerca de Cristo. Os demônios concordam com inúmeras verdades acerca da Bíblia. Eles creem mais do que muitos cristãos, porque eles tremem. Então, se a fé salvadora fosse acreditar ou concordar, demônios e Satanás estariam no céu. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e... Então, aqui você vê que existe a fé que não salva, não salva. Concluindo, irmãos, ouça com atenção. Ouça essa pergunta. Você crê ou tem fé em Jesus? Essa é a pergunta. Você crê ou tem fé em Jesus? Você diz: eu tenho, pastor, eu tenho. Mas a questão não é essa. Talvez você confesse ou declare crer em Jesus. Mas agora você sabe que existe o crer que salva e o crer que não salva. O crer que não salva é uma fé teórica,
sentimental, religiosa. E o crer que salva é a fé que inclui arrependimento, mudança de vida e compromisso de seguir Jesus. Escute isso, o crer que salva é a fé que envolve, que está acompanhada. O crer que salva é a fé que inclui arrependimento, mudança de vida, compromisso de seguir a Cristo. Como é a sua fé? A sua fé é salvadora ou religiosa?